Bom dia, crianças, tudo bem? Hoje, sexta-feira, vamos dar início à nossa aula interdisciplinar, não é mesmo? Pois é, hoje nós vamos corrigir aquela atividade avaliativa que vocês já me entregaram, que tinham algumas questões sobre a construção do espaço brasileiro, certo? Então, hoje nós vamos corrigir. Então, vai lá, busca o seu livro, que você vai acompanhar as questões que nós tivemos nessa atividade. Você vai acompanhar as respostas, certo? Por que eu tô aqui parada? Você não sabe? Estou esperando você buscar o livro. Cadê o livro? É este livro aqui, ó. O livro interdisciplinar. Tô esperando. Vai lá buscar. Vamos? Agiliza. Por que nós estamos fazendo isso? Porque eu vou mostrar as respostas passo a passo daquelas questões que nós fizemos nessa atividade interdisciplinar aqui, ó. Certo? Nessa atividade interdisciplinar, vocês fizeram, vocês já me entregaram, e agora eu vou fazer a correção dela junto com vocês, para vocês compreenderem o conteúdo, porque tem gente que parece que não compreendeu muito bem, não. Então, vamos lá? Então, vamos lá, pessoal, para o exercício número 1, tá? O exercício número 1, ele está falando assim: ordene de forma decrescente as regiões brasileiras de acordo com o número de habitantes, certo? Primeiro de tudo, nós temos que interpretar essa pergunta. Ordene de forma decrescente. O que significa decrescente? Nós vimos lá em matemática. Lembra que eu falei que matemática a gente coloca em todo lugar? Então, decrescente significa do maior para o menor, certo? Entendido. Então, nós vamos colocar a população maior do Brasil até chegar na menor, por região, certo? Então, nós vamos lá no mapa da página 65, que está bem explicado. Na leitura da legenda, nós vemos que cada homenzinho representa 4% da população brasileira. Visivelmente, no mapa, podemos ver que a região sudeste é a que tem mais homenzinhos desenhados. Isso quer dizer o quê? Que ali tem 10 homenzinhos desenhados, vezes os 4%, então 40% da população brasileira mora na região sudeste. Na região nordeste, também podemos ver que são 7. 7 vezes 4, 28. Então, 28% da população brasileira mora no Nordeste. Na região sul é a próxima, fica em terceiro lugar, olha lá. Porque tem 4 homenzinhos, 4 vezes 4, 16. 16% da população brasileira mora na região sul. No quarto e quinto lugar, fica a região norte e centro-oeste, porque ambas têm 2 homenzinhos desenhados. E o que isso significa? 2 vezes 4, 8. Cada uma dessas regiões tem 8% da população brasileira. Então, nós precisamos ler, compreender o mapa para podermos responder essas questões, não é mesmo? Então, mais atenção, pessoal. Questão número 2. Vamos lá, então. Estava escrito assim: por que as pessoas se deslocam de uma região para outra do país desde a época colonial? Então, por que as pessoas ficam indo de um lugar para o outro desde a época que o Brasil ainda era colônia? Não era um país, a gente ainda era colônia de Portugal. Lá na página 66, está escrito assim: a distribuição da população no território brasileiro é resultado das características do processo de povoamento nos diferentes períodos de sua história. Desde o período colonial, as pessoas se deslocam de uma região para outra do país em busca de melhores condições de vida e atraídas por novas atividades econômicas. Então, o que isso quer dizer? Que vocês precisavam copiar exatamente como estava ali? Não. Mas por que as pessoas ficam se deslocando? Em busca de melhores condições de vida. Pronto. Era isso. Agora, nós vamos para o exercício número 3. O exercício número 3 estava escrito assim: escreva o significado de cada palavra.
Vocês poderiam pegar no dicionário? Sim, mas se vocês escrevessem a resposta correta. Por quê? Na página 68, como vai estar aqui, estão todas as definições. Migração, deslocamento de população de uma região para outra. Migrante, a pessoa que migra. Migração interna, deslocamento de pessoas dentro de um país. Migração internacional, deslocamento de pessoas de um país para o outro. Emigração, a saída da pessoa de um país ou região. Imigração, a entrada de pessoas em um país ou região. Aí lá na página 69, migração de retorno. É o movimento caracterizado pelo retorno das pessoas em seus locais de origem. Muitos pegaram respostas no dicionário, mas não colocaram o significado da palavra. Vocês têm que entender o que vocês estão respondendo. Então, prestem mais atenção nessa parte, tá bom? Quando a gente vai colocar o significado de uma palavra, a gente tem que saber, entender qual é o significado para a gente escrever. Exercício número 4. Cite 2 exemplos de motivos da imigração de muitas pessoas do campo para a cidade. Nesse capítulo, tem um texto só falando sobre migração. Migração, campo, cidade. E nisso tem uma lista mostrando quais são os motivos. Por exemplo, a mecanização do campo, que diminuiu a necessidade de pessoas no trabalho, os postos de trabalho. O baixo salário do trabalhador rural. A dificuldade para adquirir propriedade da terra por trabalhadores rurais. A concentração de terra formando fazendas de grande extensão. A esperança de uma vida melhor na cidade. Esses eram motivos. Vocês escolheriam 2 e colocavam lá. Certo? Exercício número 5. Essa faz parte da história do nosso município. Então, tinha que ser pesquisado, não na internet. A gente não pesquisa só na internet, gente. A gente pesquisa com pessoas. As pessoas têm o conhecimento de muita coisa. Em 1975, um fenômeno chamado geada negra devastou o norte do estado do Paraná, acabando com as plantações, principalmente de café. Marumbi, nesta época, tinha cerca de 20 mil habitantes, mas muitos deles migraram para outras cidades. Pesquise o nome de alguém que tenha ido embora de Marumbi e a cidade para onde se mudou. Gente, nessa época, há 40 e poucos anos atrás, muita gente foi embora de Marumbi. Muita gente. Ah, mas eu não conheço ninguém. Tá, mas os seus avós conhecem, seus pais podem saber. Não sabia, não achou nada, perguntasse para mim, né? A minha mãe foi um caso que foi embora de Marumbi em 1978. Ela casou e foi embora, porque aqui não tinha campo de trabalho. Porque meu pai tinha uma farmácia com a minha mãe aqui em Marumbi. Desculpa. E eles, como não tinha movimento, eles foram embora. Mas isso tem centenas de pessoas, porque imagina só, Marumbi tinha quase 20 mil habitantes. Hoje nós somos menos de 5 mil, tá certo? E nesse decorrer do tempo, nós não passamos de 5 mil habitantes. Então, isso quer dizer que 15 mil pessoas foram embora nessa época. Vocês já pensaram nisso? Então, é só uma questão de pesquisa. Vou fazer uma ressalva entre a questão 5 e 6, para que vocês entendam que conhecimento não é só o acadêmico. Conhecimento não só nos livros, não só na internet. Conhecimento a gente adquire com a bagagem que a gente leva da vida. E muitos pais de vocês podem não ter estudo concluído, faculdade, não ter nada disso, mas eles têm muito conhecimento. Os avós de vocês sabem coisas que nós não sabemos. E isso é muito importante. Aprender com os mais velhos. Não busque conhecimento só na internet e em livro, não, gente. No dia a dia a gente pode aprender muita coisa, tá bom? A
questão número 6, eu concordo que nem todo mundo conheça, mas estava escrito assim: hoje em dia muitas pessoas decidem migrar também para outros países, como Estados Unidos, Paraguai, Portugal, Japão, entre outros, em busca de novas oportunidades de estudo e ou trabalho. Você ou sua família conhece alguém que fez isso, mudou-se para outro país? Tudo bem, muita gente não conhece. Só que muita gente sabe, conhece e não perguntou. Não perguntou para o pai, para a mãe, não perguntou para a avó. Nós tivemos informações bem interessantes nessas atividades, mas teve gente que nem o não tenho, não conheço, não respondeu, deixou em branco. Então vamos ficar atentos, certo? A nossa cidade também recebeu muitas pessoas vindas de outros países ou regiões do Brasil. Faça uma pequena entrevista virtual com alguém que tenha se mudado para nossa cidade vindo de outro lugar. Gente, tem muita gente que veio de fora de Marumbi. Tem exemplos clássicos, igual nós temos exemplo, vou dar o exemplo de uma aluna da nossa sala, que foi a Vitória, que fez uma entrevista com o próprio pai dela, que veio de outra cidade. Teve gente que foi embora e voltou, fez uma migração de retorno. Então, assim, nós temos muitas pessoas que vieram da Bahia trabalhar em Marumbi. Nós temos, a minha avó, por exemplo, veio da Espanha. Os mais velhos, as pessoas muito mais velhas, igual a minha avó que tem 84, geralmente eles não nasceram aqui em Marumbi. Muitos vieram de outro lugar. Então, realmente era uma questão de pesquisa. E eu deixei muito claro que era virtual. Como que você faria essa pesquisa? Manda mensagem no WhatsApp. Faz uma ligação. Era só ligar, era só fazer, certo? Por que que eu fiz essa correção passo a passo, pergunta por pergunta? Porque eu senti muitos alunos com dificuldade de pesquisar. Meu Deus, as respostas estavam praticamente todas no livro. E as que não estavam eram pessoais fáceis de fácil compreensão. Leiam atentamente as perguntas, interprete, compreenda o que está pedindo nos exercícios. Preste mais atenção, certo?